Quando a gente fala de teologia, a gente está falando sobre o estudo da pessoa de Deus, no sentido mais geral. Mas aqui, nós estamos estudando a pessoa de Deus propriamente dito, ou a doutrina de Deus propriamente dito, entendeu? Seu ser, seus atributos e suas relações com a sua criação. E aí, na palavra introdutória, nós observamos que, infelizmente, existem alguns conceitos errados que as pessoas têm de Deus. Às vezes, até determinadas pessoas que são crentes em Cristo Jesus. Às vezes, elas enxergam um Deus indiferente a tudo que Ele criou. Às vezes, as pessoas enxergam um Deus iracundo que está sempre com raiva das pessoas. E, às vezes, as pessoas têm uma visão errada de um Deus bonachão, de um Deus que permite, que tem compactuação com o pecado. Então, todas essas três visões, à luz da palavra, elas estão equivocadas. Mas aí surge a pergunta, então, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo ter uma visão mais clara acerca de Deus? Inclusive, nós vimos aqui na lição, nós precisamos pelo menos ter o conceito de duas coisas. A primeira delas, a imanência de Deus, ou seja, Deus se faz presente em sua criação, e também a transcendência de Deus, ou seja, Deus ele está acima de tudo que Ele criou, ou seja, de toda a sua criação. Então são conceitos básicos, introdutórios, para que você possa ter uma visão mais concreta, uma visão mais exata de Deus. Então, depois que nós vimos essas palavras iniciais, a gente começou a trabalhar a lição propriamente dita. E aí nós vimos que essa lição, ela se subdivide em pelo menos três partes, em três divisões. Primeiro ponto, nós vimos a existência de Deus, um fato comprovado e comprovável. Depois, nós iremos ver, na verdade, já começamos a ver algumas teorias sobre Deus. E por fim, se Deus assim permitir hoje, a gente vai trabalhar um pouco da prática da doutrina de Deus. Então, em relação ao ponto 1, a existência de Deus, um fato comprovado e comprovável, o que foi que nós vimos? Nós vimos esses dois aspectos. Ou seja, é um fato, é uma verdade que Deus existe. E dentre várias coisas, nós podemos ter essa certeza em virtude da forma com a qual nós fomos criados. Deus nos criou como seres espirituais. Então, no nosso consciente, no nosso subconsciente, nós temos essa noção. Que noção? Que existe um ser superior, que existe um ser supremo que comanda as nossas vidas. Então, é um fato comprovado. Mas não só isso. A existência de Deus é também um fato comprovável. Por quê? Você olha para a natureza e você vê um testemunho muito claro acerca de Deus. E aí, se não bastasse esse testemunho que nós temos na natureza, quando você se volta para a palavra, você também vai encontrar um testemunho muito claro acerca da existência de Deus. Então, foi justamente esse primeiro ponto que nós vimos nas aulas anteriores. A existência de Deus, um fato comprovado, porque é uma verdade, Deus se revela, e se revela, de certa forma, em cada um de nós, e também a existência de Deus é um fato comprovável, que nós podemos comprovar através da existência da criação, e que nós também podemos comprovar através da revelação da palavra do Senhor. Então, foi o primeiro ponto que nós estudamos em aulas anteriores. E aí, na semana passada, a gente começou a trabalhar o segundo ponto propriamente dito. Então, o que é que nós temos aqui nesse segundo ponto? Nós temos algumas teorias acerca da pessoa de Deus. Inclusive, nós vimos que a nossa teoria, nós como crentes em Cristo Jesus, nós somos teístas. E o que é que isso significa na prática? Que nós cremos num Deus pessoal, que nós cremos no Deus soberano, que nós cremos no Deus que está presente em todos os lugares, mas ao mesmo tempo está acima de tudo e de todos. Então, quando você tem essa visão, teoricamente falando, você é um teísta, uma pessoa que crê de fato na existência de Deus. Contudo, infelizmente, existem algumas falsas concepções ou algumas equivocadas concepções em relação à pessoa de Deus. E aí nós começamos a trabalhar justamente essas concepções no domingo passado. Em primeiro lugar, nós vimos que existe o ateísmo. E o que é o ateísmo? É a descrença na existência de Deus. Ateu, ou seja, que não crê que Deus existe. Ou pelo menos tenta colocar isso na sua mente, tenta colocar isso no seu coração. Inclusive nós vimos lá no Salmo 14, versículo 1, que diz o insensato no seu coração: não há Deus. Então, por mais que ele se depare com as Escrituras,
por mais que ele tenha uma consciência que aponta para a existência de Deus, por mais que ele veja a natureza que está ao seu derredor e seja um testemunho da existência de Deus, ele procura inculcar essa mentira. Que mentira? Deus não existe. Então, nós paramos justamente aqui nos estudos que nós estamos a fazer. Foi apenas uma rápida revisão para que a gente possa se lembrar e a partir daqui seguir aonde nós estamos tentando seguir para concluir a nossa lição. Ok, meus irmãos? Então, o item 2, dentro desse ponto 2, é o politeísmo, que a gente vai começar a ver a partir de agora, certo? Antes de a gente começar a lição propriamente dito, há alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento que alguém queira fazer? Se não tiver, a gente vai seguir, sem problema nenhum. Essa revisão é justamente para a gente poder lembrar e aí ficar mais fácil a gente recomeçar a lição. Então, podemos seguir aqui na nossa sequência? Sim ou não? Muito bem, então vamos lá. Segunda teoria equivocada em relação à pessoa de Deus. Que teoria é essa? Ele coloca aqui, é o politeísmo. Então a palavra polis significa muito, teísmo significa Deus. Então, pegando o significado da palavra, é aquela crença que existe muitos deuses. Não existe apenas um Deus soberano, todo-poderoso, pessoal. Não, existem vários deuses. Então, infelizmente, algumas pessoas têm essa visão equivocada. Não existe apenas Deus, o Senhor, aquele que é revelado nas Escrituras, mas existem também vários deuses que estão aí agindo, atuando, ou que já agiram ou atuaram no passado. Então, o que é que isso vem a ser na prática? Como é que a gente pode refutar na palavra do Senhor? É o que a gente vai ver aqui dentro desse item, ok? Então, sigam comigo. O ateísmo não demanda, o politeísmo. Esta teoria pressupõe a existência de muitos deuses. O politeísmo entra em choque com a nossa posição teológica, que é o monoteísmo. Monoteísmo, crença na existência de apenas um Deus. Politeísmo, crença na existência de vários deuses. A existência de uma só divindade é declarada pelo próprio Deus. E ele aqui até coloca, o texto que nós estamos recitando. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, pegando nessa parte final do versículo 22, você já tem justamente essa realidade. O próprio Deus, ou seja, o Deus Yahvé, se revelando através do profeta Isaías, ele mostra que ele é o único Deus. Ele mostra que ele é singular na deidade. Não existe outro Deus ou outros deuses além do Senhor. Então, o que contradiz essa falsa ideia do politeísmo é justamente essa verdade, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos a revelação apenas de um Deus, e nós comprovamos esse fato, comprovamos essa realidade nas nossas vidas. Então, o politeísmo ele é errado justamente por causa disso. Não existe outros deuses, existe apenas um Deus, conforme nós temos na revelação da palavra do Senhor. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, essa questão do politeísmo, ela está de certa forma bem arraigada na mente, no coração das pessoas perdidas, das pessoas sem Deus. Inclusive, Calvino, um grande homem de Deus no passado, ele chegou a dizer o seguinte, abro aspas, o ser humano, ele é uma fábrica de ídolos. O ser humano, ele é uma fábrica de ídolos. Então, infelizmente, por causa do pecado, infelizmente, por causa da condição espiritual do homem, o que é que ele faz? Ele descrê da existência de Deus, ou não quer se sujeitar a esse Deus, e ele passa a fazer o quê? Ele passa a inventar, ele passa a criar os mais variados deuses, nos quais ele deve colocar a sua confiança, ele deve colocar a sua crença. Então, um exemplo bem básico disso, você encontra dentro da religião romanista. Eles creem na pessoa de Deus, creem em Jesus Cristo, mas o que é que eles fazem mais? Eles creem numa variedade de santos. São os santos que comandam a natureza, a chuva, são outros santos que comandam outras áreas. Então, o que é isso? É uma demonstração prática dessa visão politeísta que às vezes alguns têm em relação à pessoa de Deus. No caso do romanismo, não descrê na presença de Deus, mas também termina adorando outros deuses ou fazendo outras pessoas como objeto da sua adoração. Então, isso é um erro.
Isso é equívoco e se choca frontalmente àquilo que nós temos na revelação de Deus, na palavra do Senhor. Olhem só, meus irmãos, o que nós encontramos no texto de Isaías. Esse texto os irmãos não têm aí na lição. Se quiserem colocar aí ao lado, ajuda mais para reforçar a ideia. Abram aí, Isaías capítulo 37, versículos 18 e 19. Isaías capítulo 37, versículos 18 e 19. Veja aqui esse testemunho que nós temos da parte de Deus através do profeta, mostrando justamente essa realidade. Que realidade? Essa capacidade que os homens têm de criarem deuses, contudo, nenhum deles de fato existe, porque só existe um, o Deus que nós temos e temos nas Escrituras Sagradas. Vamos aí, Isaías 37, versículos 18 e também o versículo de número 19. Aqui é bem interessante, meus irmãos, só para contextualizar aqui a passagem. Nós estamos aqui vendo a história do rei Ezequias, que recebeu uma visita ou um anúncio do profeta acerca da sua morte, e aí ele ora a Deus. Não, desculpa, aqui nesse caso é quando ele é ameaçado pelo rei da Assíria. Depois aqui a oração, quando ele é ameaçado pelo rei da Assíria, e aí existe aquele temor dos assírios invadirem Jerusalém, e Ezequias, como rei da nação, se volta para Deus, faz essa oração, e nessa oração ele coloca essas duas coisas. Que coisas? Essa capacidade que o homem tem de inventar deuses para si, e a verdade, que só existe um Deus, o Deus revelado nas Escrituras. Então vamos ver, pelo menos a parte final dessa oração que Ezequias aqui faz. Isaías 37, versículo 18 e também o versículo 19, certo? E a gente fecha até no versículo 20 para terminar a ideia. Então ele diz, verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. Versículo 19. E lançaram no fogo os deuses deles. De quem? Dos seus inimigos. Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Então, Isaías faz até essa constatação, né? Os assírios, eles vinham numa sequência de vitória contra vários povos, contra várias nações, povos que criam em várias divindades, e ele conseguiu sobressair em cada uma daquelas nações. Por quê? Porque aqueles deuses nos quais aquelas nações criam não eram deuses, mas apenas invenção humana, mas apenas invenção dos homens. Por isso que ele conseguiu prevalecer diante daquelas realidades, mas não iria conseguir em relação a Jerusalém, porque Jerusalém tinha um Deus que era o Senhor dos exércitos. E ele fala, fechando aqui a oração, versículo 20: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então, Ezequias faz justamente essa contraposição, né? Somente Deus é o Senhor, Deus iria livrar Jerusalém. Os assírios obtiveram êxito quando estavam em conflito com as outras nações que criam em outros deuses, porque na verdade eles não eram deuses. E na medida em que eles intentaram contra Jerusalém, sofreram uma grande derrota sem que houvesse a necessidade de levantamento de uma só arma. Por quê? Deus interveio na situação e livrou de maneira miraculosa, de maneira poderosa, o povo de Jerusalém. Então, nessa oração, Ezequias faz justamente esse contraste: os falsos deuses que os homens criam e o Deus verdadeiro e único que é o Senhor. Então, observem que essa questão da idolatria, né, que isso acaba sendo idolatria na prática, isso é já uma coisa antiga. Na verdade, os próprios mandamentos do Senhor, eles procuravam justamente corrigir esse aspecto. Só existe um Deus, só existe um Senhor, porque dentro daquele contexto no qual Israel havia sido inserido como nação de Deus, todas as outras nações, elas eram politeístas, elas criam em vários e vários deuses. Israel iria fazer justamente o contraste, Israel ia ser justamente a diferença. Então, observemos, repetindo, que essa questão de você crer na existência de vários deuses, ela é antiga. Por quê? É um reflexo da natureza pecaminosa do coração humano. Certo, gente? Então, politeísmo, crer na existência de vários deuses. É certo? Não, é errado. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, só existe um Deus, e esse Deus, ele é o Senhor. Por isso, nós somos monoteístas. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Muito bem, então vamos lá.
Em segundo lugar, o materialismo. Aqui, meus irmãos, eu queria fazer uma observação em relação à lição. É aquela questão que às vezes por outra a gente fala, né? Você adota uma lição, mas a lição ela não é inspirada, né? Ela é passiva de ser criticada, né? Então, na descrição que a gente vai ter aqui de materialismo, na verdade, o conceito que o autor coloca, ele está mais para aquilo que nós chamamos de panteísmo, que também é uma visão distorcida de Deus. Então, o que é que o panteísta ele vê? Ele vê que Deus é tudo. Em virtude de Deus ter criado todas as coisas são Deus e Deus são todas as coisas, ou Deus é todas as coisas. Então, o panteísta, ele acaba misturando a criação com o Criador com a criação. E em tudo ele começa a ver Deus, entendeu? Não, porque isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. Então, isso é o que nós chamamos de panteísmo. Então, esse materialismo que o autor coloca, na verdade, ele é mais próximo do panteísmo do que propriamente do materialismo. Porque o materialista é uma outra corrente filosófica, ele não crê na espiritualidade, ele só crê na matéria, naquilo que é visível, naquilo que é palpável. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, o materialista, ele nunca vai crer em Deus. Porque como é que ele vai crer numa coisa que é espiritual? Como é que ele vai crer numa coisa que ele não vê? Então, é também um outro conceito errado, o materialismo. O autor termina misturando um pouco com o panteísmo e diz, não, vou fazer essa observação aqui para a gente poder entender a diferença entre os dois. Então, o autor coloca materialismo, mas está mais para o panteísmo. Não significa dizer que o materialismo esteja certo. Não, também é errado, porque só crê na matéria, e tudo aquilo que é espiritual passa desapercebido dessa visão materialista. O ateísta, ele não crê na existência de nenhum Deus. Já o agnóstico, ele crê, só que ele não sabe dizer quem é esse Deus, entendeu? Aí fica justamente nessa incerteza, nessa relatividade, entendeu? O ateísta diz, não existe Deus. O agnóstico diz, existe, mas eu não sei quem é. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, o ponto de diferença entre os dois é isso. Um diz crer que Deus existe, outro crê que ele existe, mas não sabe quem é. Aí fica justamente, ambos estão errados, né? Porque Deus existe, a gente sabe quem é. Mas tanto o ateísta como o agnóstico, eles laboram nesse erro. Na verdade, parece ser extremo, né? Mas acaba não sendo. Um não crê que Deus existe, outro crê, mas não sabe quem é. Então, fica justamente essa dubiedade, entendeu? Entre a questão de quem seja Deus para eles. Existem algumas pessoas que creem que Deus existe, mas que Deus não é bom, entendeu? Mas aí quando a gente vai lembrar da palavra do Senhor, e sobretudo naquela passagem em que Cristo conversa com o jovem rico, quem é que ele diz que é bom? E que só existe um? Deus. Está vendo aí, Eveline? Então, infelizmente, é uma visão equivocada. Foi aquilo que a gente viu, inclusive, na introdução. Existem determinadas pessoas que creem na existência de Deus. Contudo, elas fazem de maneira errada. E uma dessas formas é ver esse Deus iracundo, entendeu? Agora, é preciso nós fazermos uma observação, para que a gente não caia em dois extremos, e ambos os extremos são errados. Qual é o primeiro extremo? De você ver o Deus sempre iracundo, que não gosta das pessoas, que vive castigando, que vive maltratando, conforme esse pensamento aí, infelizmente tem. Mas por outro lado, as pessoas, para não cair nesse erro, elas começam a enxergar que Deus não exerce a sua justiça contra o pecado, ou seja, que Deus é sempre parcimonioso, que Ele sempre é indiferente em relação ao pecado, também é outro equívoco. Então, não é que Deus seja mau, não, no sentido de ser iracundo, de ser raivoso com as pessoas, mas também não significa dizer que Deus, Ele não aplica a sua justiça, e nem por isso Ele deixa de ser bom, porque justamente a sua justiça é uma manifestação das suas perfeições. Deus é perfeito, como consequência, ele é justo. E como justo, ele pune e castiga o pecado. Então, são distinções bem sutis que a gente tem que fazer para que a gente não venha ter uma visão distorcida. Então, nós não devemos crer nesse Deus iracundo, raivoso, que gosta, tem prazer de punir as pessoas. Não. Mas também a gente não pode descrer que Deus seja justo e que puna muitas vezes o pecado. Perceberam a diferença? Que a gente pode cair tanto no erro como no outro. Então é por isso que o detalhe às vezes faz toda a diferença. Certo, meus irmãos? Então Deus é justo, santo. Ele não tolera o pecado, ele vai punir. Mas isso não significa dizer que ele seja um Deus iracundo, que goste, tenha prazer no castigo das pessoas. Não, ele o faz por causa da sua justiça, por causa da sua santidade, por causa das suas perfeições. E aí você observa que essa natureza no tratamento de Deus, ela começa onde? Lá no Jardim do Éden. Deus cria o homem e a mulher, o primeiro casal,
os coloca lá no jardim e coloca o homem com aliança, sob aliança com ele. Então, nessa aliança, o que é que Deus diz? Você não deve comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Então, ele fez essa advertência, entendeu? O homem comeu, automaticamente tomou para si o julgamento divino. Aí Deus aplicou a sua justiça, porque Deus sempre vai fazer assim, meus irmãos. Ele sempre aplica a sua justiça. Aí você pode perguntar, mas pastor, Deus está aplicando a sua justiça hoje? De certa forma está. Agora, a justiça de Deus, ela vai ser aplicada no seu sentido pleno na consumação de todas as coisas. Então Deus, ele nunca vai tolerar o pecado. De uma forma ou de outra, ele sempre pune o pecado. E hoje ele está punindo. E vez por outra a gente vê isso, entendeu? Em algumas tragédias, em alguns problemas. Agora chegará o momento em que essa justiça de Deus vai ser exercida plenamente. Agora, como consequência dos avisos que Deus deu. Isso aí desde o jardim do Éden, que a gente não pode negar. Então, Deus adverte. Uma vez que o homem persiste no pecado, ele pune, certo? Por isso ele não é injusto. Ele não é injusto. Na própria nação de Israel, Deus havia levantado o profeta Jeremias. Se, no caso de Jerusalém, né, se o povo não se voltasse, eles iriam ser punidos, foram pelos babilônicos, entendeu? Então Deus faz sempre isso. É por isso que hoje, né, a gente observa que esse tempo, até a consumação de todas as coisas, é o momento que as pessoas têm de se voltarem dos seus maus caminhos, a fim de não experimentarem a punição plena e definitiva de Deus, né? Plena e definitiva de Deus, porque ela vai acontecer de maneira parcial, está acontecendo agora, mas ocorrerá de maneira plena na consumação de todas as coisas. Então, a gente tem o quê? A gente tem um testemunho da palavra, entendeu? Por isso que a gente não pode brincar com Deus. Tanto é que a Bíblia diz, horrenda coisa, se eu não me engano está lá em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, é para você ter respeito, é para você temer no sentido positivo, entendeu? Não, a gente não pode temer Deus não. Sim, você precisa temer. Na verdade, o temor é que vai gerar respeito, obediência, sujeição. Então, tudo está muito ligado. Infelizmente, até isso, por causa desses conceitos humanísticos que a gente tem em nossos dias, é um pouco complexo, né? Porque hoje os filhos são educados a não temer os pais. Devem temer, entendeu? Os cidadãos, eles são ensinados que não devem temer as autoridades. Devem temer, porque quando há temor, há respeito. Então, na nossa relação com Deus, o princípio, ele é o mesmo. Justamente porque Deus vai advertindo, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Se você o faz, está passivo de receber a sua justiça. Deus é iracundo? Não, ele é justo. Então, quando ele pune, não é pelo prazer de punir, ele pune por causa do exercício da sua santidade, porque Deus é santo, a santidade dele não tem compactuação com o pecado, e o que é que ele faz? Ele pune o pecado, entendeu? E aí, ele é santo justamente por causa disso. Ok? Quando a gente for estudar os atributos de Deus, a gente vai ver como essas coisas elas se encaixam bem claramente dentro da revelação da palavra do Senhor. Sem querer relacionar, mas já relacionando, porque às vezes a gente tem uma visão muito simplista das coisas, mas a gente observa, meus irmãos, que isso acontece na prática, entendeu? Estou fazendo juízo de valor não, mas você viu aí nessa última semana, duas grandes tragédias que acometeram uma grande cidade aqui do Brasil. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Aí quando você lembra dessa cidade, geralmente vem à sua mente o quê? Também, mas mais carnaval, pecado. Então, meu irmão, quando acontece esse negócio, vai acontecer mesmo. Blasfêmia, vai acontecer mesmo, entendeu? Exatamente. Exatamente. Não tem como fugir. Eu me lembro que houve o carnaval, houve aquela evolução não, aquele negócio da escola de samba, né? Estava satirizando a pessoa de Cristo. Na outra semana deu uma chuva lá, matou não sei quantos. É assim. Então, quando acontecem essas coisas, sinceramente falando, eu nem oro, entendeu? Porque Deus está exercendo a sua justiça. Pode até ser que não, mas tudo indica que é, entendeu? Então, com Deus não se brinca. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai fazer o quê? Então, se eu semeio blasfêmia, desobediência, transgressão à lei de Deus, eu vou esperar colher alguma coisa boa? Vamos ser sinceros? Aí eu pergunto a você, isso é ser Deus iracundo? Não. Isso é ser Deus justo, que pune o pecado, que zela pelo seu nome e que não permite que o seu nome ele venha a ser
zombado. Então, quer ver no pecado? Você vai ter, né, suas consequências por causa disso. Mas pelo menos, respeite Deus e a religião. Pelo menos, entendeu? Para que assim você não colha mais rápido o fruto da sua desobediência. E devemos ter essa visão em relação a Deus. Porque hoje a gente tem essa visão, né, do Deus bonachão. Não, ele deixa passar tudo. Não, Deus ele não deixa passar nada. A gente deixa, Deus não. Para nós somos crentes, a necessidade que a gente tem de temer a Deus, de levar Deus a sério. Porque o que tem de crente levando Deus de forma brincalhona, sem a devida responsabilidade, não é fácil. Tem muitos. Então tenhamos cuidado, porque da mesma forma que Deus puniu o seu povo no passado, Ele também nos pune. Nós não estamos isentos disso aí não. Não significa dizer que a gente vai perder a salvação. Tem nada a ver. Mas que a gente vai receber as correções de Deus. Então para nós crentes, nós tiramos essa lição. Mas não só isso. Uma vez que nós percebemos esse caráter justo de Deus, uma vez que nós percebemos essas advertências que Deus faz, para que nós nos voltemos para o seu caminho, qual deve ser o nosso compromisso? Chamar o pecador ao arrependimento. Porque se eles não se arrependerem, eles vão ser condenados e condenados eternamente. A começar pelos nossos próprios familiares. Entendeu? Porque a gente não pode desconsiderar essa realidade. Nós gostamos dos nossos esposos, das nossas esposas, dos nossos filhos, enfim, de todas as pessoas com as quais nos relacionamos, quer seja no seu familiar, quer seja no seu social, mas a gente não pode perder essa visão espiritual, meus irmãos. Se a pessoa estiver andando de encontro à vontade do Senhor, Deus a punirá. E a punirá eternamente. Então o que é que a gente deve fazer? Como Pedro disse lá na sua carta, não, Judas disse lá na sua carta, a gente tem que arrebatar as pessoas como se estivesse tirando-as do fogo, entendeu? Chamar, orar, proclamar, testemunhar, porque a eternidade chega. Como dizia Ariano Suassuna, é um mal irremediável. Então não tem como você fugir desse fato, ele vai chegar. E se as pessoas não estiverem prontas para ele, seja quem for, vai receber a justiça de Deus eternamente. Olha só a responsabilidade que nós temos como crentes, entendeu? Da gente chamar, advertir, testemunhar, na certeza e na esperança que Deus possa trabalhar nesses corações. A doutrina materialista ou panteísta, né, fica melhor, diz que Deus e a matéria se confundem. É a mesma coisa. Reverenciar a matéria, a terra, a água, os seres vivos, as plantas e o próprio homem é o mesmo que reverenciar a Deus. Hoje, o materialismo vem disfarçado das teologias da prosperidade, da saúde perfeita, do prazer, etc. É muito interessante como Salomão, numa linguagem poética e filosófica, separa a matéria do espírito, dizendo, lá em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui você vê a diferença. Terra, Deus. Então quando você morre, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. Então não é que a terra seja Deus. Existe uma distinção entre a criação e o Criador. Achei bem interessante essa referência que ele usa aqui, porque é uma referência bem simples para você poder compreender essa distinção entre o Criador e a criação. Foi por isso que nós dissemos, Deus ele é imanente, mas também ele é transcendente. Então ele está presente na criação, mas ele não é a criação. Ele está superior à criação. Porque quando você confunde as duas coisas, você acaba caindo no panteísmo, né? Eu até estava tentando lembrar, mas isso é uma música, acho que ela até cantada para uma pessoa que era cristã, faz muito tempo, acho que ela nem é mais tocada hoje. E aí o autor sagrado, se é que a gente pode dizer que era, né? Ele dizia que via Deus em todo canto, no sorriso de uma criança, numa pedra, numa flor que nasce. Às vezes as pessoas não têm essa ideia, né? Eu vejo Deus naquela flor. Que conversa, rapaz? Deus não é aquela flor, não. Ele é o criador da flor, entendeu? Então, é um panteísmo misturado, né? Dentro da visão evangélica, que as pessoas às vezes compõem música de maneira distorcida do ensino da palavra. Então, dizia isso, né? Eu vejo Deus no sorriso de uma criança, eu vejo Deus quando uma flor nasce, eu vejo Deus, não. Você não vê Deus aí, não. Você vê o reflexo da criação de Deus. É diferente, porque se Deus fosse uma flor, ele era restrito à criação, então ele deixaria de ser Deus, ele está acima da criação. Percebe, meus irmãos, que são nesses detalhes que moram as heresias. Então a gente tem que ter cuidado para ter uma visão bem mais definida quanto a isso, certo? Se for no sentido de ver Deus como uma revelação da criação de Deus, beleza, né?
É só ter essa. Eu não sei se foi essa a intenção, né? É por isso que às vezes a gente tem que. Com certeza, com certeza. Então, se você vê a natureza, no sentido eu vejo Deus, no sentido de Deus ter sido responsável, beleza. Mas não pensar que Deus está ali, não, está errado, certo? Então, só essa pequena diferença que a gente tem que fazer. Tem o panteísmo cristão, visto nos romanistas. A pessoa pega uma imagem e diz que ali é Cristo que estava crucificado. Não, Deus está ali. Não. Em primeiro lugar, ele nem está morto, né? Ele está vivo, né? Então já é um equívoco por aí. E você restringir sua visão de Deus a uma imagem de escultura, é o que mais a gente vai ver essa semana, né? Por causa da Semana Santa. Então, veja como o homem é. Veja como o homem é. E aquilo que a gente vai falar lá na frente, eu atribuo tudo isso ao pecado, meus irmãos, que distorce, entendeu? Distorce. A gente só consegue enxergar Deus através dos óculos espirituais da salvação. Do contrário, a gente sempre vai cair num erro ou no outro. Sempre vai cair num erro ou outro e sempre tendo uma visão distorcida de Deus. Por isso que a gente tem que voltar para onde? Para a palavra, que é onde ele se revela de maneira mais clara, e não aos nossos pensamentos e às nossas concepções. Ok? Então, eu achei bem interessante, somente isso, seu Inácio, essa questão que ele observa hoje, e aqui realmente, já trabalhando a questão materialista, né, das pessoas confundirem, né, e ver um Deus material, né, um Deus que tem que me enricar, um Deus que tem que me dar saúde, um Deus que tem que me dar a vida próspera. Não, gente, não é assim. Aquilo que é mais importante no seu relacionamento com Deus é a sua vida com Deus, que a gente vai ver lá na frente, e não as coisas que Deus possa lhe oferecer, porque você acaba caindo no materialismo, porque você vincula seu relacionamento com Deus o quê? A matéria, a coisas dessa vida, a coisas terrenas. Um outro equívoco, sob a forma de religião. Olha como é perigoso, olha como é perigoso. Por isso que essa questão, ela é muito sutil, e a gente tem que ter uma análise bem crítica naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, e sobretudo analisar o que dizem as Escrituras. Porque você vê pessoas defendendo hoje o evangelho da prosperidade. Então, é um tipo de materialismo. Ele só vê matéria. Agora, encobre isso com um relacionamento com Deus. Está errado do mesmo jeito, certo? Então, são vários erros, vistos de várias formas, em várias religiões e nas mais variadas classes de pessoas. Em relação à questão da cruz, né, bem rapidinho, né, para a gente focar aqui na sequência, a cruz vazia, como símbolo do cristianismo, eu não vejo nenhum problema, porque Paulo diz, né, que se gloriava na cruz de Cristo, muito embora a cruz ali no sentido bem geral, né? Então não vejo problema em relação a isso aí. Inclusive, no Brasil, e é bom que se diga, né, as igrejas cristãs, protestantes, elas não adotam muito a imagem da cruz, porque isso foi uma prática que eles adotaram logo no início do evangelho aqui no Brasil, para não se confundir com a igreja romana. Mas na Europa e nos Estados Unidos, quase todas as igrejas cristãs têm uma cruz vazia lá, ou pelo menos são simbolizadas por uma cruz. Então, foi muito uma questão bem regional, muito uma questão bem nacional aqui no Brasil, entendeu? Então, se vê a cruz apenas como o objeto da nossa salvação, como uma forma de sintetizar ou de simbolizar o cristianismo, não teria problema. Agora, se é para idolatrar, aí tem um problema e é melhor tirar. Então, a questão, a observação que a gente faz é somente essa, ok? Mas aí e o senhor disse de maneira sábia, né? Como o homem tem essa tendência de idolatrar as coisas, talvez seja mais sensato tirar, porque evita dele pecar, entendeu? Porque o homem tem essa imaginação, ele vai criando, e aí tire que é melhor, porque evita dele cair para o lado da idolatria. O ateísmo descrê da existência de Deus, né? O politeísmo crê na existência de vários deuses, o materialismo não enxerga algo além da matéria, e o panteísmo mistura Deus com a criação, mas todas elas erradas à luz das Escrituras Sagradas.